Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Dessa feita, nós vamos ler do verso 27 ao verso número 30. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Santo Evangelho. Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao verso 30. Vamos considerar a famosa confissão de Pedro, não é? Aqui, no Evangelho de Marcos. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia, diz-nos assim a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém. Pai, mais uma vez nós suplicamos o teu favor, que queremos, Senhor, aprender da tua palavra essa noite, exaltar o teu nome. Sê conosco. Tu mesmo disse, Senhor, que seríamos ensinados por ti. Essa é a promessa do Evangelho. Sereis todos ensinados por Deus. Então nos ajuda essa noite, com a tua graça, teu poder. Cremos no poder do Espírito Santo e assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós continuamos nesse maravilhoso e revelador capítulo do Evangelho de Marcos. De fato, aqui nós podemos afirmar que a visão começa a se intensificar. O progresso da revelação avança para a glória de Deus. Os irmãos que têm acompanhado domingo após domingo conosco aqui o Evangelho de Marcos, têm observado que Marcos tem esse intuito, destacar, claro, pelo Espírito de Deus, que a compreensão dos discípulos ela era um pouco truncada ainda. Nós vimos isso quando o Senhor os questionou aqui intensamente, a partir do verso número 17, se eles ainda não consideravam, não tinham compreendido, o coração estava endurecido. Veja que no versículo 18 ele fala: tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. No versículo 21 ele fala: o que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda. E o que nós observamos é que nossa caminhada por esse texto aqui do Evangelho de Marcos é que, de fato, a cegueira permanente ela caracteriza os homens que não são chamados para servirem o Senhor. Prova disso, os fariseus, os escribas, os saduceus, muitos que ouviam, ficavam pedindo o sinal do céu, como nós vemos a partir do versículo 11 do capítulo 8, mas não conseguiam enxergar a grandeza de Cristo. Então, Marcos nos apresenta a cura do cego de Betsaida. Foi o que nós consideramos, né, na semana passada. E vimos como esse milagre, ele mostra a dinâmica de como o Senhor trata com os seus discípulos, chamando-os à parte, tocando neles, abrindo seus olhos. A visão ainda um pouco, né, embaçada. O cego de Betsaida diz que viu os homens como árvores. Então o Senhor toca mais uma vez, ele passa a ver claramente. E é isso que o Evangelho quer nos mostrar. Os discípulos estão começando a ver. Prova disso é essa declaração de Pedro aqui, que o Espírito Santo lhe revela. Então, os olhos dos discípulos estão sendo paulatinamente abertos. E essa é a realidade com todo aquele que crê no Senhor. Nós temos a nossa visão clarificada, os nossos olhos são abertos por Cristo de uma forma pontual, mas é fato que nós precisamos cada vez ver melhor. E é isso que o Evangelho nos apresenta. Tanto que, a partir do capítulo 8, a partir da cura do cego de Betsaida, as implicações, de fato, a pessoa de Cristo, as implicações de quem Ele é e da sua obra, se tornam mais claras para os discípulos e também podemos observar as consequências desse conhecimento, que vai trazer para os discípulos perseguição, dificuldade. O próprio Cristo vai mostrar isso. Quanto mais se conhece Ele, mais, claro, temos de Deus, mas isso também redundará em mais oposição. Então, uma vez que o Senhor está abrindo os nossos olhos,
Uma vez que os nossos olhos estão sendo cada vez mais iluminados, qual é a revelação mais importante do Evangelho? É nisso que eu quero me deter essa noite aqui com os irmãos. O que é que nós precisamos ver com mais urgência? Quando o Senhor abre os nossos olhos, o que é que nós precisamos ver? O que é que deve ter prioridade? No que devemos ter o nosso foco? Ora, evidentemente, é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E claro também, a sua obra, quem Ele é e o que Ele faz. Mas o que os homens veem acerca de Cristo? Interessante que é exatamente isso que Cristo traz ali, não é? Ele pergunta para os discípulos, veja que o texto continua mostrando a continuidade com que vem sendo ensinado. Tanto que você vê quando o Senhor os repreende no verso 21, Marcos diz então, e ele apresenta a cura do cego de Betsaida. E na sequência, mais uma vez, no verso 27, então, Jesus, ou seja, tudo isso está conectado. O que é que os homens veem acerca de Cristo? O que é que os seus discípulos veem acerca de Cristo? Trazendo mais para a nossa realidade, o que é que nós vemos acerca de Cristo? Quem é Jesus para nós? Se Jesus hoje viesse aqui e perguntasse, e eu creio que assim ele está fazendo mediante a Escritura, o que os homens dizem que eu sou? Perguntasse aqui para nós. Então, nós iríamos apresentar hoje muitas redefinições, né, de quem Cristo é, o que as pessoas falam de Cristo. E provavelmente ele também se dirigiria a nós e disse, mas para vocês, quem sou eu? Então isso aqui de fato é uma questão de visão, é uma questão de revelação. Tanto que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 16, no texto paralelo, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi sangue e carne que tu revelaram, mas meu Pai está no céu. Ou seja, Pedro viu. Quando Pedro disse isso na confissão, então ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque tu viu. E essa visão que tu recebeu de quem eu sou, não é algo que os homens podem produzir, conceber por si mesmos, mas sim, somente o Pai que pode revelar. Então, eu quero com os irmãos aqui, entender porque essa visão ela é tão determinante e compreender esse progresso da revelação para nós também como crentes. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, então, a visão mais importante é quem Ele é. Veja o verso 27, Jesus pergunta, né? Eles estão indo a caminho aqui, das aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? Isso é importante, senão há uma questão aqui de vaidade da parte do Senhor, né? Embora Ele seja Deus em carne, e merece sim todo louvor, toda glória, mas aqui Ele quer trazer para os discípulos a importância da revelação de quem Ele é, que é de fato o que é mais importante. O que é que eu preciso enxergar com prioridade? Eu preciso enxergar Cristo. Eu preciso enxergar o Senhor. E Marcos, como nós falamos logo após o relato da cura do cego, ele registra esse importante acontecimento para destacar a importância da visão de Cristo. Então o mestre indaga o que os homens dizem acerca dele. Bem como em seguida ele também pergunta aos seus discípulos. E é determinante, irmãos, para a fé cristã, a definição sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos estar aqui com ideias distintas da palavra de quem é Jesus Cristo. Por essa razão, a importância do credo, como nós fazemos aqui todos os domingos. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, não é? Nós falamos aqui, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar vivos e mortos. E tudo isso aqui, essa síntese de doutrinas importantes, definem para nós quem é Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Tanto que os irmãos vão perceber que a partir do momento que eu entendo quem Ele é, eu vou entender porquê da sua obra e porquê que Ele morreu na cruz. Veja ainda em Marcos capítulo 8, que Ele vai dizer, aqui para nós, no versículo 31, Ele fala que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, sacerdotes, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente.
Entender quem Ele é com clareza traz também a clareza da sua obra. Então, em primeiro lugar, Ele quer que os discípulos, e de fato Ele quer que os homens entendam quem Ele é. E o que Ele fez e por que Ele fez isso. Isso não pode ser perdido de vista e nem substituído por qualquer outra coisa. Hoje, em nossa classe de membresia, estava exatamente tratando disso, do tema central das Escrituras. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Tudo nas Escrituras apontam para o Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, um dos textos que nós trabalhamos, e eu quero também, mais uma vez, ler com os irmãos aqui, é importante, Evangelho de Lucas capítulo 24. Senhor Jesus, com os discípulos no caminho de Emaús, Ele diz, uma vez que os mesmos estavam com uma visão totalmente equivocada de quem Ele era. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus com os discípulos de Emaús, discorrendo por todas as Escrituras veterotestamentárias, ele destaca a sua pessoa. Escrevendo também o Evangelho, João diz no capítulo 5, verso 39, o Senhor falou, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. Atos dos Apóstolos, a pregação dos apóstolos, veja capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, seguindo aquilo que Cristo já dissera aos discípulos no caminho de Emaús. Atos 10, 43, autoria de Lucas, ele diz, dele, ou seja, de Cristo, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Tema central, dele falam todos os profetas. Escrevendo também aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 3, veja, verso 21, falando da justificação pela fé em Cristo. Paulo diz, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A justiça que vem mediante a fé, Cristo Jesus. Isso é central, isso é determinante para uma igreja evangélica, para o povo que afirma crer no Senhor. Ainda no capítulo 10 de Romanos, versículo 4, Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, e aqui não é a abolição da lei, mas o cumprimento, ou seja, para tudo que a lei apontava. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós precisamos entender que tudo que acontece aqui é acerca de Cristo. Tudo que nós fazemos, toda a nossa história evangélica protestante, tem que ser cristocêntrica. Por isso Jesus pergunta aos discípulos, que dizem os homens que eu sou? Porque é determinante que os homens saibam quem eu sou. De fato, é determinante que vocês saibam quem eu sou. A leitura bíblica tem que ser cristocêntrica. Nossas orações têm que ser feitas em seu nome. Nossa adoração ao Pai é em seu nome. Nós somos moldados à sua imagem. Nele o Pai se compraz. De fato, o Filho tem que ser beijado para que Deus seja glorificado. Então, irmãos, nós não questionamos aqui que Deus bondosamente age em nossas vidas e nos abençoe com muitas coisas. E que nós possamos chegar aqui com muitos problemas e o Senhor sanar, nos dar uma visão, nos abençoar, curar, enfim, N coisas que nós sabemos que Deus é bondoso para assim fazer. Mas não existe nada mais importante, mais urgente, mais prioritário do que nós sabermos quem Jesus Cristo é. Nisso está a nossa saúde, nisso está a nossa salvação, nisso está a nossa vida. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer isso. Ele diz para a igreja de Corinto, no versículo 2, 1 Coríntios 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E aí eu pergunto, é importante nós nos questionarmos, é Ele que importa para você? Qual a razão de você vir aqui à igreja? É nele que a sua alma se compraz. Deus tem o seu deleite em Cristo. É nele que você também tem o seu deleite.
Você o conhece, você o ama, ele é o seu maior tesouro. Então, Jesus, quando faz essa pergunta, não é que simplesmente, longe dele isso, o massagear do seu ego. Ele não precisa disso, ele é pleno. Mas ele, sabendo que a sua identidade e o conhecimento dela, o reconhecimento dela, é que seria vida e saúde para a sua igreja. O que os homens veem sem revelação? Veja, volta comigo para Marcos capítulo 8. Jesus pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou? E no verso 28 está escrito que as multidões diziam João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas, ou seja, alguns diziam que ele era Jeremias, alguns dos profetas que haviam ressuscitado, alguns diziam Elias. O que nós temos aqui é que os homens, sem a revelação do Espírito Santo, podem apenas criar conjecturas sem fundamento de quem é Jesus Cristo. O coração do homem não regenerado concebe apenas devaneios. Ou seja, o homem concebe ideias acerca de Cristo. Por isso que você vai observar o Salmo 14, o salmista dizer da loucura do coração humano, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E quando alguns se elevam, nós falamos até sobre isso um pouco num sermão passado, em um culto matutino, de alguma forma religiosa, quando alguém começa a dizer que Cristo é importante, Cristo é central, ainda assim essa pessoa é tomada por superstição e engano. Sem a revelação de Deus, o homem concebe ideias de Cristo apenas supersticiosas, religiosas, enganosas. Veja que aqui eles estão falando de João Batista, eles nem dissociam. João Batista foi um grande profeta e isso era reconhecido até mesmo por Herodes, nós sabemos disso. Essa era a crença de Herodes, né? É João que eu mandei matar e que voltou dentre os mortos. Herodes dizia isso. Alguns, com a sua leitura bíblica, diziam que era Elias, porque o profeta Malaquias fala que haveria de vir Elias antes de o Senhor vir ao seu templo. Só que Elias, como nós sabemos ali, Jesus vai dizer mais na frente, é o próprio João Batista. Ele diz, vocês querem saber de Elias? João Batista é o Elias que havia de vir. Então as visões são equivocadas, as interpretações são supersticiosas. Por quê? Porque carecem da revelação de quem Jesus Cristo é. Daí nós podemos entender que a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Compreender quem Cristo é vai me trazer a compreensão correta da própria Bíblia. Eu não vou estar atribuindo profecia a quem não deve ser atribuída. Não vou estar confundindo as personagens. Porque eu preciso saber quem Cristo é. Preciso conhecer Jesus, Ele é a própria palavra encarnada. Importante isso. Ainda que hoje a humanidade tente redefinir Cristo de acordo com suas paixões, nós sabemos que isso de maneira nenhuma chega próximo de quem realmente Cristo é. Os homens concebem muitas ideias, mas fogem da conclusão da sua divindade. Certo? Então, pode observar que aqui nós vemos que os judeus não tinham alguns problemas de dizer, pode ser um dos profetas. Hoje mesmo, um judeu, se você conversar com um judeu, ele vai dizer que Jesus era um rabi. Era um homem realmente, um mestre. Mas não vão dizer que ele é o Cristo. Porque dizer que ele é o Cristo é afirmar a sua divindade, como nós vamos ver. E por que o homem foge dessa conclusão da sua divindade? Porque observar Deus na forma humana é colocar em xeque o comportamento ímpio do homem. Porque Cristo vive da maneira que agrada a Deus e assim julga todo o homem. Veja como isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Abre comigo a escritura. A partir do verso 30, Paulo, no Areópago em Atenas, ele diz, Atos 17, 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Todos os homens precisam se arrepender, porque não vivem de acordo com a vontade de Deus. E qual o critério que Deus diz que as vidas dos homens não estão de acordo com a sua vontade? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos
ressuscitando dentre os mortos. De quem Paulo está falando? Jesus Cristo. A vida de Cristo, então, sendo ele Deus homem, é condenatória para quem quer viver de acordo com as suas paixões. Então, a conclusão de que ele é Deus me condena se eu não me prostrar e dizer: tu és meu Deus e meu Senhor. Surpreendente e triste que até mesmo nós vemos para o meio evangélico, nós falamos de um contexto das pessoas que não conhecem, estão com a visão equivocada de Cristo. A visão bíblica do mestre está sendo distorcida e redefinida para atender a agendas centradas nos homens e em seus projetos. 2 Pedro, abre comigo, o apóstolo vai dizer assim, porque é bem verdade que a humanidade não pode dizer quem é Jesus Cristo se não for por revelação. Vamos já ver esse texto também. Mas é bem verdade também que muitas pessoas que têm acesso à revelação estão redefinindo Cristo de acordo com as suas agendas e seus projetos. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Veja, são mestres, estão no meio do povo de Deus, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pessoas que vão redefinir o Evangelho e vão negar a soberania de Cristo sobre suas vidas. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3: também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O meio evangélico também, lamentavelmente, tem as suas concepções supersticiosas acerca de Cristo, trabalhadas, talhadas, moldadas para projetos de poder, projetos de enriquecimento. Por isso que o Evangelho de Mateus, capítulo 11, veja o que diz a Escritura. Nós vamos entender, então, por que os homens não conseguem ver quem Jesus Cristo é. E, de fato, só vão enxergar quem Jesus Cristo é aqueles que for concedido pelo Pai tal revelação. Mateus, capítulo 11. Interessante isso, né? Pense nesse texto aqui. Nós damos graças a Deus por alguém crer no Evangelho. Amém? Mas você já deu graças a Deus por alguém não crer no Evangelho? Você já fez isso? Não? Você nem pensa nisso, né? Mas Jesus deu. Mateus 11, verso 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Que é isso? Sim. Porque o Evangelho não é manipulação, o Evangelho é revelação. Graças te dou, ó Pai, porque conhecer a Ti não é algo que os homens podem fazer, mas sim somente se Tu conceder. Porque o homem iria apenas criar as aberrações que nós vemos das confissões erradas acerca de Cristo. Ele é isso, ele é aquilo. Verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser. Qual é a única pessoa que conhece Jesus Cristo? O Pai. Por isso que quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele diz, não foi tu, Pedro, isso aí. Não existe a mínima possibilidade de alguém saber quem eu sou, a não ser que tenha a revelação do próprio Deus. Por isso que ele vai dizer no texto paralelo de Mateus 16, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue, isso não procede do homem, a revelação vem do meu Pai que está nos céus. Então por isso que os homens veem muitas coisas, e nós não devemos confiar nessas coisas que os homens veem. Eu tinha ideias acerca de Cristo, pensava acerca de Cristo, tinha as minhas concepções. Só o Pai conhece o Filho. E você pode dizer assim, e o que é que eu faço então? Clame ao Pai, que lhe revele o Filho. É isso.
Clame a Ele para lhe revelar o Salvador. Toda a sua vida você tem pensado de Cristo que não tem nada a ver com Cristo. Então você tem que chegar diante de Deus. Deus, me perdoa, que eu pensei que eu sabia alguma coisa. Revela-me o teu Filho para que eu veja a partir de agora. Os que o conhecem têm de fato uma revelação autêntica com o Pai no Filho. Volta para Marcos, capítulo 8. Veja que nós destacamos aqui que a visão mais importante é saber quem Cristo é, mas isso os homens não podem, de si mesmos, conceber. Então, Jesus se volta para os seus discípulos, veja no verso de número 29 de Marcos, capítulo 8. Está escrito: então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Essa palavra ficou tão comum para nós, né, no nosso dia a dia, falar de Jesus Cristo, né? Cantores cantam, né? Jesus Cristo, né? Eu estou aqui, né? Enfim. As pessoas, todo jeito aí falam de Cristo, mas o que significa a palavra Cristo, né? Ou mesmo Messias? Por que Pedro diz isso? Claro que isso estava dentro do campo semântico do apóstolo Pedro, e esse seu campo semântico, ele foi, né, vamos dizer assim, trabalhado durante toda a sua vida como judeu. Né? Sabemos que a palavra Cristo é a transliteração do grego, que se fosse traduzir de fato era Jesus ungido, não é? Que no hebraico, Messias também, ou seja, Messias e Cristo querem dizer a mesma coisa, ungido. Então Pedro está dizendo: tu és o ungido. Tu és o ungido, com um artigo realmente definido. Tu és o ungido. Então Pedro não está falando aqui também algo que está fora da sua vivência como judeu, como alguém que cresceu na sinagoga ouvindo a palavra, com alguém que cresceu com as expectativas messiânicas ou colocando com as expectativas cristológicas. Então as pessoas não têm noção do que isso significa. Né? Se as pessoas... É interessante isso que eu vou dizer para os irmãos aqui, não sou eu que determino isso. Mas só falar o nome de Jesus tem um peso, não aqui de palavra mística, mas a pessoa que fala o nome de Jesus, ela nem sabe o que ela está dizendo. Mateus 1:21 diz assim: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Dos pecados dele. Quando alguém diz assim, Jesus, ela está dizendo: sou perdido. Segundo lugar, será que eu faço parte do povo que ele veio salvar? Terceiro lugar, tenho pecado, sou pecador e mereço a condenação. Só em dizer o quê? Jesus. Para nós, os nomes, né, são mais uma questão, né, de como aquilo soa aos nossos ouvidos. Né? Mas nas Escrituras, não. Então, quando Pedro diz: tu és o Cristo, está carregado de muita verdade, muita teologia, tanto que Jesus vai, bem-aventurado Pedro. E na sequência ele diz: não diga isso para todo mundo, vamos ter cuidado que essa informação, ela é muito grande. Toda a revelação, e aqui eu quero caminhar um pouco com os irmãos mais nesse nosso penúltimo ponto aqui. Em toda a revelação do Antigo Testamento, nós observamos a promessa da vinda do Redentor. Isso desde Gênesis 3,15, né? Falei isso hoje também na classe Embresia, que haveria de vir o descendente. Esse Redentor, então, que haveria de vir, ele congregaria em si a plena unção. De fato, quando você olha para a realidade do homem, do seu imaginário, das artes, da poesia, da música, sempre há espera de um Redentor. Não é isso, na verdade? Sempre se espera um final feliz, sempre se espera que alguém traga salvação. Isso está impregnado na humanidade
e revelado de forma clara, perfeita no Evangelho. Esse Redentor, então, iria congregar a plena unção, a plena capacitação, prefigurada nos ofícios designados por Deus para a revelação e condução do seu povo. Deixa eu explicar aqui. Então, o Senhor levantou homens no Antigo Testamento que foram dotados por Ele, e esses homens eram separados mediante uma unção. Basicamente, nós vemos aqui o profeta, que era assim separado. O que mais? O sacerdote. E o que mais? O rei. Todos esses ofícios do Antigo Testamento apontavam para alguém que viria e seria de fato o profeta. Para alguém que de fato viria e nos ligaria a Deus novamente em um sacerdócio pleno. E para alguém que haveria de reger a humanidade com glória e com poder. Para isso o ofício real. Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes, Deus levantou reis. E dentre esses profetas, e dentre esses ofícios, melhor dizendo, tanto profeta, sacerdote e rei, existem ali ícones importantes. Deus capacitou, ungindo-os, que significava o poder do Espírito sobre sua vida. Mas haveria de vir um que congregaria os 3 ofícios com uma unção única. Ou seja, ele seria quem? O Cristo, o ungido, o Messias. Certo? Uma teologia bíblica bem rápida aqui, bem enxuta. Só para você entender porque que Pedro fala, tu és o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, está certo? A gente pensa, Jesus Cristo, o nome dele é Jesus, o sobrenome é Cristo. Não, não é essa a realidade. É de fato um título determinante para que nós compreendamos quem ele é. Então, rapidamente, ele é nosso profeta, nosso sacerdote, nosso rei. Que nós chamamos do tríplice ofício de Cristo, os 3 ofícios de Cristo. Calvino apresenta isso de forma, vamos dizer assim, nas suas institutas, e isso passa a ser, então, um consenso na teologia cristã. Sendo profeta, ele nos conduz em verdade, pois ele é a própria verdade. João 14,6 está escrito, eu sou o caminho, o que mais? Então ele é o profeta. Ele não é alguém que vem apenas apresentar uma verdade, ele é a própria verdade. E ele, sendo o profeta, ele é maior do que Moisés. Os judeus não querem aceitar isso, mas ele é maior do que Moisés. Louvado seja Deus pela vida de Moisés, mas louvado seja o Cristo, que é maior do que Moisés. Ele é o grande profeta. E Moisés disse, Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Quem não ouvir esse profeta irá morrer. Ele é a própria palavra de Deus, sendo o seu emissário por excelência e sendo o conteúdo dessa mensagem. Por isso que João vai dizer no capítulo 1, veja, no versículo 17, olha a beleza disso. Aí você vai entender por que João fala dessa forma. João capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Nós temos visto dele, graça sobre graça, como vai nos dizer a palavra do Senhor. Sendo ungido, ele é também o nosso sacerdote. Ao revelar a verdade, entenda, ele como profeta, ele revela a verdade. E qual é a verdade que ele nos apresenta? Ele nos apresenta em nosso estado de inimizade contra o Deus Santo. Por isso que o Evangelho, na sua abertura, em Romanos 1,18, Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E no verso 17, Paulo havia dito, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E o que é que o Evangelho diz? Há um Deus Criador. Ele fez todas as coisas, fez a mim, fez a você. Nós pecamos contra Ele e Ele nos lançará na destruição pela ofensa à sua santidade.
E o que eu posso fazer? Nada, se ele não fizer. E ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. E ele então nos uniu a Deus novamente com a oferta perfeita, sendo ele o sacerdote e sendo ele a própria oferta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. E sendo fiel ao sumo sacerdote, ele oficia e é a própria oferta pelos nossos pecados. E aqui eu digo para os irmãos, Arão foi grande, mas ele é maior do que Arão. Eu não estou fazendo nada diferente do que o autor dos Hebreus está fazendo na sua epístola, não é verdade? Estão lembrando aí? Ele vai dizer isso logo no começo. Ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão. Então, 1 Timóteo 2,5, Paulo vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A beleza disso é que, eu estava falando hoje na classe, foi muito bom o nosso momento na classe em Bresia, eu digo para mim, particularmente, que eu aprendo muito, e eu dizendo para os irmãos isso, a gente falando sobre essa questão, as pessoas dizem, não, eu quero que Deus fale comigo. Eu disse, não queira que Deus fale com você. Se Deus falar com você, você pode morrer. E foi isso, quando Deus desce do Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, Êxodo 20 ali, quando o Senhor desce e fala, o povo diz para Moisés, fale tu conosco, e não fale Deus, porque senão nós vamos morrer. Jesus vem, e ele se torna o caminho para o Pai, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a relação com o nosso Deus e Pai é mediante o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Rei da Glória. Sendo Cristo ungido, ele é ungido como profeta, ele é ungido como sacerdote, ele é ungido como rei. Então perceba, ao se revelar e ao nos reconciliar com o Pai, ele agora nos toma para si. E é onde vem a sua regência. De fato, ele nos domina. Por isso que os autores sagrados vão escrever, Paulo, ali Judas, Tiago, o que eles dizem ali? Escravo de Cristo. Quem Cristo salva, Cristo domina. Ele é o nosso rei. Davi foi o grande rei, mas veja, Salmo 110. Essa passagem que é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Jesus até mesmo pergunta aos fariseus quanto a isso. Davi disse Yahvé ao meu Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus é filho de Davi, mas é maior do que Davi. Então, quando Pedro diz isso, irmãos, né? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro está dizendo tudo isso e muito mais. É essa a visão correta de quem Jesus é. Ele nos revela a verdade, sendo a própria verdade, ele nos reconcilia com Deus, porque estávamos em inimizade com Deus, e ele se apropria de nós, sendo nosso rei. Tu és o Cristo. Não é apenas mais um profeta, não é apenas mais um líder religioso, não é apenas que vai mudar a realidade social, não. Ele veio para mudar o cosmos. Embora os judeus não tivessem a plena percepção do significado do que era o Messias, na maioria das vezes, né, nós sabemos disso, eles politizavam a revelação. Só mais num contexto de libertação dos povos que dominavam a nação judaica. Mas era fato que o Messias mudaria todas as coisas para a glória de Deus. Eles sabiam que o Messias haveria de ser único. Então eu pergunto para você essa noite aqui, né? Pedro aqui fala em nome dos discípulos todos. Que Jesus pergunta, vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então fala, tu és o Cristo. Eu pergunto para você, quem é Jesus Cristo? Ou vou apenas veicular as palavras de Cristo? Quem eu sou para você? Quais são as suas expectativas acerca de mim, diz o Senhor? É Ele a verdade que lhe liberta da mentira.
É Ele o seu sacerdote, sacrifício perfeito, que lhe concede o perdão dos pecados. Ele rege a sua vida, Ele lhe domina. Você não vive mais para si. É por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, percebem então a visão que Cristo quer que os discípulos tenham, que nós tenhamos como igreja? Os homens podem conceber muitas coisas aí, mas Ele é o Cristo. Volta comigo para Marcos para concluir. Capítulo 8. Embora o texto de Mateus seja mais extenso, quando ele registra essa revelação dada a Pedro, eu percebo aqui quando o Senhor adverte os discípulos. Veja Marcos 8:30. Creio que dá para nós compreendermos aqui também. Principalmente porque o foco aqui de Marcos, eu creio, é destacar isso, ver quem Cristo é, né, com o sinal do cego que ele colocou logo ali do lado, mostrar a importância de ver melhor. Então, verso 30, Jesus fala, né, advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Isso sempre me chama a atenção. Porque a nossa mentalidade hoje é que o evangelho precisa de marketing. Não é? E isso hoje é o que é pregado, né? É o que é ensinado. Hoje, nesse contexto de internet, muito mais ainda. Mas, de fato, o que é que o Senhor está aqui falando de forma humana? Com o que é que Ele está preocupado? Não digam a ninguém. O Senhor não se interessava aqui em uma divulgação precipitada, e sem a devida piedade para com a mesma. O conhecimento de que Jesus é o Cristo, sem ser mediante revelação, seria destrutivo. Porque isso iria despertar por parte tanto política quanto religiosa a ira, a inveja, o que culminou na sua crucificação. Isso iria inevitavelmente acontecer, mas no tempo determinado. Ele não queria que isso se tornasse algo que nós viéssemos os discípulos, olha, Cristo está conosco, Cristo está conosco, olha aqui o Cristo, né? Divulga aí, posta aí, #Cristo, né? Não, nada disso. Advertiu-os Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, porque isso era algo por revelação. Era uma relação piedosa, espiritual com essa verdade, não algo apenas para ser divulgado, compartilhado. Muitos estão falando de Jesus com as mais variadas visões e com as mais espúrias intenções. Então, nós estamos lidando aqui, irmãos, não com um objeto de especulação. É isso que Cristo quer que os discípulos entendam. Nós não estamos aqui lidando com algo para ser dissecado sob as lentes do nosso microscópio teológico. Ele advertiu, não é para fazer dessa forma. Não é assim. Mas isso, claro, é determinante para a igreja. Veja Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer, né, por essa razão ele resguarda essa revelação. Ele vai dizer em Mateus capítulo 16, quando Pedro responde no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então abençoa Pedro, né, diz que ele é bem-aventurado. E ele fala no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diferente aqui, eu não vou entrar nessa questão católico-romana de dizer que Pedro é o primeiro Papa. Nós sabemos que isso é uma leitura institucional forçada das Escrituras, que não fala de Papa, não fala nada disso, mas Jesus está falando da confissão de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa verdade, então, ela é o fundamento da igreja. Saber quem Cristo é a razão pela qual nós estamos aqui. Saber que Ele é o Cristo, saber que Ele é o Filho do Deus vivo, saber que Ele é o profeta, o sacerdote e o rei, e como isso tudo se aplica a todas as esferas do nosso viver, nisso está a verdadeira espiritualidade e a devoção.
não é algo apenas que nós devemos decorar ou entender. Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus, na grande comissão, envia os seus discípulos, ele vai dizer: toda autoridade, verso 18, me foi dado no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, então ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A guardar tudo, ensinando. E qual é o conteúdo? Qual é o tesouro da igreja? Cristo, Paulo vai dizer, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Por isso que essa verdade, ela não pode ser algo que, eu vejo que isso hoje é feito, eu sempre estou batendo nessa tecla, porque eu entendo que há necessidade da igreja ser desintoxicada disso. Né? Nessa questão de divulgação, é teologia reformada, é não sei o quê, todo mundo sabe, todo mundo pode, todo mundo está vendendo o seu curso. É esse tipo de relação coisificada que nós devemos ter com a Escritura. É esse tipo de relação objetificada que nós devemos ter com Cristo, algo que nós devemos estar falando, divulgando de tal forma, ou algo que nós devemos dizer: Pai, revela-me, Pai, me mostra, Pai, teu Filho, o Cristo, o profeta, o rei, sacerdote, verdade da minha vida, perdão dos meus pecados e domine sobre mim. Por isso que as coisas estão banalizadas, por isso que não experimentamos mais o poder de Deus, por isso não vemos mais a graça de Deus intensamente em nossas vidas, pela banalização da verdade bendita de quem Jesus Cristo é. Quem é Jesus de Nazaré? A resposta a essa pergunta definirá a sua eternidade. De fato, a sua resposta revelará se você vê ou se ainda se encontra cego. Se você disser Jesus, Jesus é. Né? Falei para os irmãos, já aqui, eu contei hoje na classe de membresia, chegaram para o irmão e disseram: quem é Jesus para você? Jesus, ele é tudo. Sim, mas tudo o quê? Né? Não, ele é tudo, assim, é uma coisa que sobe, assim, depois desce. Aí eu disse: das duas, ou é um elevador ou é azia. Né? Isso é uma coisa que... A sua resposta vai dizer se de fato você já enxerga. O fato é que as opiniões humanas nunca o definirão e nem a especulação humana nunca o conhecerá. Nunca o conhecerá. Depois os fariseus ficaram zombando disso: se é o Filho de Deus, se é o Cristo, desça da cruz, acreditaremos nele, não é? Eles já tinham ouvido falar e fizeram o que com essa verdade? Se autodestruíram. Conhecimento de Cristo sem a piedade é sinônimo de ruína para a pessoa. O Evangelho é cheiro de vida para os que se salvam, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, e cheiro de morte para os que se perdem. Mas aqueles que veem, sabem que Ele é o Filho de Deus vivo, que veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pai Celeste, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Evangelho. Abre os nossos olhos, Senhor. Não deixe de maneira nenhuma que sejamos levados pelo engano do coração, pela malícia de Satanás, pela sedução deste mundo, mas que possamos nos prostrar diante do Cristo de Deus e reconhecermos a verdade, perdão dos nossos pecados e a soberania do Senhor sobre nossas vidas. Sei com a Tua igreja que essa seja uma noite em que muitos corações possam dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.